estamos de volta com mais um episódio de Psicanálise Conectada com ela, Mônica Godoy, e eu, Janilton Gabriel de Souza. E hoje nós estamos aqui para conversar sobre os sintomas. É você que está com um sintoma aí? Nós vamos falar exatamente sobre isso, tá, Mônica? Isso, a gente estava aqui planejando e quando pensamos em falar sobre sintoma, que é um assunto tão clínico e ao mesmo tempo tão universal, eu estava pensando assim, olha, escuta, Janilton, e nós todos, a palavra sintoma, olha a homofonia que dá, sintoma. Então é alguma coisa que é, a psicanálise, um sintoma, é alguma coisa que é endereçada a alguém. Esse alguém, claro que é o próprio sujeito, mas ele até acha que é o outro. Então, o primeiro jeito de pensar um sintoma é aquilo que se apresenta e que está endereçado a alguém. Vamos pensar que seja ao próprio sujeito. O que você acha disso? É legal? Legal demais, assim. A gente até falava em alguns episódios anteriores, né, sobre contar um pouquinho dessa minha entrada em análise desde criança. Sim. Tem algo disso, né? Tem algo, aliás, uma criança, sintoma. Quando vai chegar uma criança, ela tem um sintoma que é dos pais, então tem algo que denuncia algo que não vai bem, e também tem algo, pode ter a ver algo que é dela. Isso. Então, já ali é um bom parâmetro para a gente começar essa conversa, né? Isso. Então, o sintoma é sempre algo que diz de algo. Exato. Ele transporta um recado. E que pode ser do próprio sujeito ou da circunstância onde ele está vivendo. Por exemplo, a criança, um sintoma de um casal. Pode ser. Outra coisa importante. Então, primeiro ponto sobre o sintoma. Ele é um recado e que, portanto, merece e precisa ser escutado. Segunda coisa de um sintoma. Olha o que você pensa disso, Janilton. Não é sem o corpo. Todos os sintomas passam pelo corpo, de alguma forma. Então ele não é desencarnado, concorda? Demais, assim. Às vezes a gente vê o paciente dizer, nossa, eu tô com uma alergia que passa por todos os dermatos e uma alergia que não cessa, que não tem remédio. E isso tem a ver com esse sintoma que a gente também está falando. Isso tem um endereçamento que, claro, a gente só pode descobrir, não tem aquela fórmula que vai buscar lá no Google, sintoma na pele significa tal coisa. Só que não. Então você está nos dando a bola para a gente pensar uma terceira coisa sobre o sintoma. Então a primeira é o endereçamento, é uma mensagem. Segundo, não é sem o corpo. Terceiro, é sempre singular. Singular de cada sujeito e singular a cada situação. Porque não só muda de sujeito, para você, dor de barriga quer dizer uma coisa, para o outro, dor de barriga é outra, como em cada dia, aquilo para mim pega num determinado lugar, não é sempre da mesma forma. Então é absolutamente singular. A gente precisa escutar o sintoma a cada vez. O que você acha? Nossa, demais. Eu acho que essa ideia, esses 3 pontos, eles resumem bastante, e principalmente esse ponto que é do singular. O ponto que é do singular significa que nós temos que trabalhar. É um convite para trabalhar. O que isso significa? É como uma tradução. É uma língua que a gente sabe que se a gente entender a estrutura dela, as palavras, a gente consegue fazer uma leitura. Perfeito. E se a gente consegue fazer uma leitura, a gente consegue também pensar por onde isso está indicando, que está indo, por onde veio, e logo a gente também pode reescrever essa história. Perfeito. E aí tem uma última coisa que eu queria também convidar a gente a pensar. Aí é uma pergunta, uma pegadinha. Você acha, Janilton, que é possível a gente existir sem um sintoma? Eu acho que não. Eu também acho que não. Agora, é possível construir um saber fazer com seu sintoma. E é disso do que se trata, por exemplo, uma análise bem-sucedida. Ao final de um percurso de uma análise bem-sucedida, você aprendeu a construir ferramentas para lidar com o seu sintoma. E claro, com isso, esse sintoma, ele fica mais brando,
Ele às vezes muda de posição, ele muda de configuração, mas sem sintoma não é possível. Olha que isso que você está dizendo, né, assim, para quem está acompanhando, é uma quebra, né, porque as pessoas pensam o sintoma como algo para ser eliminado. Uhum. E às vezes outras propostas, a gente vai ter propostas nessa direção, de eliminar, de extinguir o sintoma. Só que a gente sabe que você tira o sintoma que está aparecendo de um lado, ele aparece do outro. Do outro, exatamente. Então ele só muda o lugar. Isso. Então tem um outro ponto também, né? Assim, não dá para ajustar. Até dá, né? No sentido de que eu faço, mas isso se desfaz. E o que a gente tem que pensar é que esse sintoma, ele tem que ter algo de uma invenção, que é o que você convidou a gente a fazer. É diferente da gente dizer, achar ferramentas para controlar, para ajustar. Claro. De pegar essas ferramentas e fabricar a ferramenta. Exato. Se eu fabrico a ferramenta, eu aperfeiçoo essa ferramenta. Eu consigo criar coisas com ela, consigo modificar coisas com ela. Isso. É bem diferente de pegar a ferramenta do outro e tentar encaixar para abrir um parafuso. Exatamente. Por exemplo, um livro de autoajuda. Nada contra. Tem livros ótimos. Mas ele só vai funcionar se você usar aquela informação, aquela leitura, ao seu modo. E isso eu acho que só se dá com uma volta bem grande a partir do seu autoconhecimento. Então, o sintoma nos dá a possibilidade de pensar nos vários caminhos que a gente pode ter para se auto-perceber, para se autoconhecer. O sintoma faz parte do seu estilo. E a gente não faz sem ele. Não é sem ele. Não é sem isso. Aliás, a gente pode fazer coisas muito interessantes a partir do sintoma. A partir do sintoma. Você fez coisas com o seu. Demais. Essa é uma conversa boa um dia desses. Eu fiz também com o meu. Aí tem coisas bem inventivas a partir daí. Pronto. Bora! Um dia desses a gente fala sobre. Sim, com certeza. Então, até o nosso próximo episódio, né? Isso.